Pessoal, dando continuidade, agora nós temos a palestra da doutora Jordana Botelho de Carvalho Vilela. Tá? Ela foi graduada em Medicina pela Universidade Federal de Goiás. Ela fez residência médica em cirurgia geral pelo Hospital Santa Marcelina, no estado de São Paulo. Ela fez residência médica em cancerologia cirúrgica no Hospital de Câncer Araújo Jorge. Ela é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica do Colégio Brasileiro de Cirurgia Hepato-Pancreato Biliar. E fez treinamentos diversos em diversas áreas. Tá? E com vocês a palavra da doutora Jordana. Olá, boa noite. Eu estou testando aqui ainda o microfone. Estão me ouvindo? Sim, doutora, estou te ouvindo bem. É melhor sem esse aqui. Eu share screen, né? E princípios. Assim, conseguem enxergar a aula. Sim, se ela puder colocar em modo de apresentação, fica melhor, doutora. Certo. Ótimo. Bom, então, já fui apresentada, né? Não quero gastar nenhum tempo com isso. Nossa visão em relação à cirurgia oncológica, ela é baseada principalmente nas sociedades, né? E nos nossos mentores, naquilo que nos faz enxergar mais longe, naquilo que nos mostra um caminho já trilhado, né? Então, todos os melhores cirurgiões têm seus mentores, os melhores cirurgiões têm seus amigos que são interessados no seu aprendizado, interessados no seu desempenho, né? Uma pessoa de confiança, comprometido com os êxitos personais e profissionais dos seus aprendizes, né? E eu pude encontrar aqui no Araújo Jorge, no tempo que eu tive como residente, e também no tempo que eu tive como staff do SAD, eu pude contar com esses gigantes aí que nos ajudaram a começar de um caminho que já havia sido percorrido, né? Então, minha gratidão é ao Dr. Jales, que foi chefe do aparelho digestivo durante todo o tempo que eu tive aí, né, no Araújo Jorge, e agora na pessoa do Dr. Alexandre Menezes, e todos os colegas que estão sempre presentes, o Daniel está sempre presente também me ajudando, e com respaldo, né, de sociedades internacionais, com respaldo de jornais e revistas internacionais, com respaldo do pessoal da biblioteca, que sempre nos mantém informados sobre tudo que está acontecendo, porque a nossa especialidade, ela não é uma especialidade estática, ela é uma especialidade dinâmica, inclusive ela é recente. Vou tocar esse videozinho que eu toquei aqui da outra vez. Estão conseguindo ouvir? Sim. Opa.
Então, por ser uma subespecialidade, né, tão ampla, e que trata de aspectos oncológicos em detalhes mínimos, mas também em grandes detalhes, de uma forma até macro, né? Dividindo aí, vocês devem ter estágio de cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia torácica, abdominal, pélvica, gineco, mama. Então, é uma subespecialidade muito ampla, mas que agrega todos esses, que precisa agregar todos esses conceitos na sua, seja em qual área, em qual setor do corpo, em qual a região anatômica, né, esteja se cuidando. Então, existe a possibilidade de cirurgias oncológicas estarem acontecendo em diversos hospitais e diversas especialidades, não só cirurgia oncológica, mas aparelho digestivo, coloprocto, dermato, né? Somos todos cirurgiões que são aptos, não há nenhuma irregularidade ética, desde que a pessoa tenha recebido um treinamento num centro de referência, onde exista autorização, liberação, né? Nós sabemos que tem aí a divisão em UNACONS e CACONS, que são centros de referência de tratamento para câncer, e nesses centros nós vamos encontrar tanto especialistas em cirurgia oncológica, né, quanto vamos encontrar também colegas que marcaram X diferente de nós que marcamos cirurgia oncológica. Vamos trabalhar muitas vezes câncer e discutir em mesas redondas com coloproctologistas, com aparelho digestivo e dermato, ortopedia, porque ela não suga, ela não é estática, ela, pelo contrário, ela é ampla, né? E aí, por isso, um pouco, ela demorou a ser reconhecida no Brasil, e acaba que, pelo tempo que ela nos leva para a gente entrar nesse mundo da oncologia em si, se discute tanto a necessidade de um fellow, de um R6, né? Para que ainda assim a gente possa trabalhar de uma forma ainda mais especializada, né? Conhecendo ainda melhor. E para mim o conhecimento é a fundação, é a base de uma casa. Né? Quando eu penso num paciente, quando chega um paciente doente, desassistido, precisando de cuidado, eu imagino que ele precisa ir de um espaço confortável, ele precisa de ter um espaço onde ele se sinta cuidado, ele precisa de um chão, né? Porque é o que eu não sei quantos de vocês já passaram por isso, ou por ter um câncer, ou por ter um familiar com câncer, e as pessoas dizem isso, que ficam sem chão, né? Então, a gente precisa dar um chão. Nós, como profissionais, nós estamos ali para dar um chão para a pessoa, para ser uma base, tá? No meu ponto de vista, essa base, ela é constituída de conhecimento, várias e várias camadas de conhecimento, várias e várias camadas de habilidade e profundidade, que não vem apenas de ouvir falar, que vem de ler, que vem de estudar, que vem de procurar outras fontes, que vem de experiência, que vem de observar. Muitas vezes o residente fica chateado porque não entrou na cirurgia, porque entrou na cirurgia e não deu um ponto. Mas se ele enxergou tudo, e se ele captou bem, e se ele memorizou bem, se ele vai chegar em casa e vai reestudar e vai ver aquilo, muitas vezes ele aproveitou muito mais do que o residente que fez a cirurgia, entre aspas, mas o tempo inteiro só obedecendo ordens de uma forma que ele não conseguiu gravar a cirurgia em si. Eu não sei se isso acontece com vocês, vou dar um exemplo. Dirigir.
Às vezes a gente usa o GPS para chegar em determinado lugar e com o GPS a gente chega. E às vezes a gente vai 3, 4 vezes no mesmo lugar com o GPS e se o dia que a gente está sem o GPS, a gente se perde. E às vezes alguém desenha para você por um lugar que você já conhece e fala, olha, você pega ali a Avenida Universitária, que é a avenida ali do hospital, aí você vai chegar lá na Praça Cívica, você vai contar na terceira, você vira direita e tal, ali é a Avenida 35. Então, muitas vezes você descobre um conhecimento por vias que você não pode ser preconceituoso. Você tem que aproveitar todas as oportunidades que você tiver para construir essa fundação, né? E no fim, eu acho que, na verdade, o que a gente gostaria de dar um aconchego numa casa quadradinha, bonitinha, com telhado, mas eu escolhi ilustrar aqui com um triângulo, né? Porque é quando um dos 3 lados falham, realmente tudo se perdeu, não faz sentido, né? Então, a base feita por um conhecimento bem alicerçado, considero que uma lateral importante é a relação médico-paciente, e eu tenho algumas aulas, até dei uma aula recente para a Liga de Oncologia da PUC sobre isso, sobre a comunicação oncológica com relação a médico-paciente, e a relação médico-interdisciplinar e intra-hospitalar, como sendo uma outra etapa também, como uma outra parede que estabiliza e deixa meu paciente ali dentro de uma forma que ele se sinta cuidado, muitas vezes não curado, mas se sinta tratado, né? Então, o que eu quero dizer com essa parede lateral 2, né? Relação médico-paciente, mas a relação não só do paciente com cada um dos médicos, o paciente sozinho com o fisioterapeuta, o paciente sozinho reclamando com o físio ou reclamando com o psicólogo, mas uma interdisciplinaridade que permite que eu, como médico, que estou aqui na base do conhecimento, dialogue diretamente sobre as minhas percepções, sobre o que o paciente tem falado, e intra-hospitalar também. Às vezes a gente precisa de rever estratégias de rotinas, como, por exemplo, cirurgia de recuperação acelerada, medidas para recuperação acelerada, medidas para redução do tempo de jejum, medidas para redução do risco de trombose, redução do risco de queda. Isso envolve me ouvindo? Tem alguém tentando falar? Sim, estamos ouvindo, doutora. Pode continuar. Então, se alguém quiser me interromper em algum momento, não tem importância, tá? Se alguém não entender algum conceito. Então, eu acho que eu sinto como tento me colocar no lugar do paciente e sentir um certo aconchego quando eu percebo que as pessoas que estão cuidando de mim se conhecem, se comunicam, concordam, discordam, mas de alguma forma se comunicam para o meu bem-estar. Então, patologista, radiologista, são coisas que eu não posso deixar diretamente o paciente ir atrás do patologista para explicar por que eu estou pedindo uma revisão. Então, eu vou mostrar mais adiante um caso em que a intervenção veio do médico. Um estudo interessante aqui sobre a cirurgia do câncer, né, globalmente, como ela tem sido
como ela tem sido disponibilizada, como ela tem sido entregue de forma segura e no tempo adequado, né? E, infelizmente, os achados foram que de 12,5 milhões de novos casos de câncer em 2015, mais de 80% dos casos seriam necessários cirurgias, né? Em muitos dos casos. Em 2030, se estima que 45 milhões de pessoas vão precisar de procedimentos cirúrgicos. Então, o procedimento cirúrgico no câncer, ele tem vários aspectos, né? Ele pode ser o tratamento, em 60% dos casos, ele é o tratamento. Em 59% dos cânceres sólidos iniciais, eles são tratados apenas com cirurgia e depois adicionado terapias adjuvantes. Tá? Lembrando que esses dados do Lancet, eles são um pouquinho enviesados mais para países de melhor status, né? Porque o que a gente vê na prática nos países de terceiro mundo são cânceres sólidos que a minoria se apresentam como cânceres iniciais, né? E muitas vezes tratados também com quimioterapia por conta de já serem cânceres mais avançados. 80% são pacientes submetidos a cirurgias curativas ou paliativas, e a cirurgia é usada em 90% dos pacientes para diagnóstico e tratamento. Então, a cirurgia ela não tem um objetivo só, e estima-se que essas vidas aí em 2010, 16,9 milhões foram perdidas por falta no adequado fornecimento de cuidados em cirurgias oncológicas. E existem vários contextos para a cirurgia oncológica. A cirurgia oncológica não é só aquela cirurgia que cura. Ela é a cirurgia que previne. Eu posso estar falando, por exemplo, de uma lesão invasiva no NIC, no colo uterino, e eu preveni uma atipia de se tornar uma displasia. E eu realizando uma conização, se essa conização não me mostra carcinoma in situ, me mostra realmente só neoplasia, só me mostra NIC1 ou NIC2, né? Eu fiz uma cirurgia preventiva. Eu fiz parte também do grupo brasileiro, da Sociedade Brasileira de Ginecologia, e também da sociedade do guideline gastrointestinal, em que a gente considera sobre cirurgias profiláticas, cirurgias preventivas, dependendo de algumas síndromes clínicas. E uma síndrome clínica que pode aparecer no nosso consultório devido à alto número de casos, né, que é o câncer hereditário difuso, né? É muito raro na prática clínica, num local, num hospital onde se atende poucos casos, mas num lugar, num centro de referência, onde facilmente se ajuntam 100 casos de câncer, e se a gente for procurar, a gente vai encontrar casos familiares de câncer hereditários em até 5% dessa população, tá? Principalmente pacientes homens, pacientes jovens, e você pode oferecer a pesquisa dessa mutação desse gene, e se esse gene for alterado, esse paciente tem um risco alto de desenvolver câncer gástrico ao longo da vida. Assim como mutações como o BRCA1, mais conhecidas, BRCA2 da parte de mama, né, que, como o caso da Angelina Jolie, e muitos outros casos que vêm interessando as famílias a procurarem atendimento genético para descobrirem se eles compartilham desses mesmos genes que de alguma forma contribuem para o desenvolvimento do câncer. Então, nós temos na cirurgia oncológica também na forma de preventiva.
e discute-se se essa cirurgia, dependendo de quando for feita, se ela deve ser feita já de forma oncológica. Por exemplo, nós sabemos que retocolite ulcerativa, doença de Crohn, que são doenças inflamatórias intestinais, elas têm um aumento de incidência de câncer. E se eu for operar a retocolite, eu faço já a linfadenê na raiz da mesentérica inferior, ou eu faço uma colectomia superficial ali, tirando só uma parte do sigmoide e faço uma anastomose mais alta para garantir. Na hora de uma de um câncer gástrico num paciente jovem de 20 anos, porque esse é o tipo de paciente que vai aparecer, né? 20 e poucos anos. Você vai ficar submetendo esse paciente a endoscopias 3, 4 vezes por ano, biopsiando, e cada vez que abre o papel da biópsia, não tem certeza se biopsiou o local certo, porque são biópsias aleatórias, até que surja uma lesão macroscópica, e essa lesão macroscópica já seja um câncer. Então, existem grupos que discutem se essa gastrectomia profilática deveria, pelo menos, incluir uma linfadenectomia D1, por causa de uma porcentagem pequena de casos que não havia doença endoscopicamente falando, mas patologicamente falando, havia sido encontrado adenocarcinoma. Então, eu falei do contexto preventivo, tem o contexto diagnóstico, às vezes o paciente com uma dor abdominal que não está sendo bem conduzido, não está sendo bem, os exames radiológicos não foram bem conclusivos, às vezes vem como apenas implantes ou nódulos, o mental cake, e aí a gente precisa saber de onde é esse mental cake, porque muda o prognóstico. Se eu estou falando de uma carcinomatose, de um mental cake num câncer gástrico, o prognóstico é ruim, é de meses. Mas se eu estou falando disso num câncer de ovário, numa paciente virgem de tratamento, se ela for sensível ao tratamento, né, a primeira linha de quimioterapia, ela tem uma chance de ter uma citorredução e depois ir para uma cirurgia citorredutora, em que a gente consegue remover todos esses nódulos. Então, pode ser que uma cirurgia, a princípio, seja diagnóstica, para que depois, em outro tempo, ela seja curativa. E aqui, na lateral, aqui eu mostro o pescoço, cresceu um caroço e precisou do cirurgião para fazer uma biópsia do linfonodo cervical para dar o diagnóstico de linfoma. Daí para frente, a cirurgia não tem papel. O papel no tratamento do linfoma é a quimioterapia, tá? Mas não se usa fazer PAF de tumores cervicais para tentar diagnosticar doença de linfoma, né? É preciso você ter certeza da quantidade de tecido que tem também para você colocar no microscópio, porque PAF, que é punção por agulha fina, ela aspira células, ela te dá citologia oncótica, ela não te dá o tecido por inteiro. Então, quando às vezes você precisa de material histopatológico, você precisa de tecido vivo, do tecido completo para chegar ao diagnóstico e fazer imunistoquímica, então muitas vezes é necessário uma biópsia com retirada de substância mesmo. Então nós temos cirurgias paliativas, nós temos as cirurgias reconstrutoras, né, na própria mama, cirurgia paliativa em algum contexto de carcinomatose, desviar o trânsito, uma gastrostomia para um paciente que está com CA de esôfago avançado, que não consegue comer. Então, tudo isso é importante que o cirurgião oncológico tenha em mente qual é o papel dele naquele momento
e começar o seu preparo, né, baseado no conhecimento, principalmente e inicialmente do paciente. Então, eu coloco isso daqui, eu gosto de usar esse slide. Quem é o seu paciente? Né? O seu paciente, ele quer viver para sempre? O seu paciente, ele tem uma história de vida que mostra que ele topa tudo? Ou ele é um paciente que quer saber muito, ele quer saber tudo, ou ele não quer saber nada? Quanto tempo é esse para sempre do seu paciente? Né? Então, a gente tem dois grandes conceitos aqui, operabilidade versus ressecabilidade. Operabilidade refere-se ao paciente. Esse paciente pode ter um tumor bem pequenininho, mas às vezes o paciente é tão debilitado que ele não vai recuperar da cirurgia, muitas vezes ele não vai recuperar nem do ato anestésico. Então, é a mesma coisa daquele paciente que está extremamente caquético, que passou meses numa dieta líquida e, de repente, ele obstruiu e estava disfágico total e ele chega no hospital 2 semanas de estar totalmente disfágico com um tumor, que às vezes é até operável se a gente alimentar o paciente, mas ele pode estar tão ruim do ponto de vista clínico, gaspeando, que ele não tolera sequer a anestesia para uma gastrostomia. Então, isso refere-se à operabilidade. E a ressecabilidade, tumor. Às vezes eu tenho um tumor muito grande, mas num paciente muito forte, num paciente muito estável, num paciente que tenha comorbidades bem controladas, num paciente que tem uma rede de apoio e que tem uma equipe cirúrgica habilitada para tratar aquele tumor. Então, nós juntamos o ideal. É o paciente ressecável e operável. É o paciente que me chega na hora certa, com um tumor que é possível ser retirado e curado, assim, que totalmente removido, né? Eu não gosto muito de usar essa palavra curado, mas totalmente removido e adequadamente operado, com um bom resultado, com o mínimo de complicação pós-operatória possível e que possa ser seguido, para aí sim, depois de vários anos, a gente olhar para trás e dizer que aquele paciente foi curado. Então, a gente tem todo mundo que trabalha em oncologia tem que ter de cor essas escalas que mostram para a gente como está o paciente em relação à operabilidade. Né? Esse paciente ele fica deitado mais do que 50% do tempo no leito, ele é um paciente restrito ao leito, ele é um paciente que parou de trabalhar, mas ele ajuda em casa, faz alguma coisa, independente dos sintomas, tem alguma dorzinha, mas se precisar de lavar um prato, ele lava, ele faz café, ele toma o banho, vai ao banco. Então, são perguntas simples que a gente consegue fazer e rapidamente descobrir qual é o grau de debilidade do nosso paciente, né? E associando a isso, associando as comorbidades e as medicações, a gente chega a um outro conceito que chama grau de fragilidade, que infelizmente eu esqueci de colocar aqui. É o grau de fragilidade, que também nos indica desfecho pós-operatório. Então, além do conhecimento do paciente, tenho que saber da histopatologia, que doença é essa que eu estou operando. Eu estou operando um melanoma, em que eu devo dar a maior margem possível, de que eu já tenha feito alguma biópsia incisional, que eu já saiba o Breslow, se for um Breslow avançado, o máximo de margem que eu vou dar, ou eu estou operando um tumor de reto baixo, em que para mim 1 centímetro de margem já é suficiente para eu poupar o canal anal e fazer uma anastomose mais baixa.
Porque aqui, se eu for querer ter os 3, 4, 5 centímetros de margem, como aqui eu quero, eu vou ter uma debilidade, o paciente vai ter uma debilidade maior, ele vai ter problemas, uma fisiologia mais difícil de se recuperar do que aqui, que vai ser usado também a reconstrução, que vai ser bolada antes, que vai ser jogada aqui um pedaço de pele ou em segunda intenção para cobrir esse defeito, né? Então, isso eu preciso saber. Os exames necessários ao planejamento, se eu vi essa lesão, aspectos moleculares e genéticos, tem lesões que apresentam maior ou menor sensibilidade a quimioterápicos baseados na imunistoquímica, achados moleculares e genéticos, então às vezes vale a pena num tumor tão baixo a gente fazer esquemas com imunoterapia, com neoadjuvância, para poupar, para reduzir o risco poupar órgão, né, de fato. Aqui, melanoma sempre aspectos moleculares são importantes, genéticos, porque nós temos terapias-alvo já aprovadas. Então, na hora do meu preparo cirúrgico, o preparo pré-operatório me vem de conversar bem com o meu paciente, lembra a base é o que eu sei, mas eu tenho que construir a parede da relação médico-paciente. Eu tenho que explicar para ele o que ele vai perder, o que ele vai mudar na vida dele, que ele não vai comer as mesmas coisas como antes, se eu vou tirar o estômago dele, que ele vai, algumas coisas podem descer melhor, mas outras podem não, que vai ser devagar, que ele vai acordar com uma sonda nasoenteral, que ele vai acordar com uma sonda vesical. Se eu precisar de mostrar uma ostomia para ele, eu mostro, né? A anestesia, que tipo de anestesia nós vamos fazer para esse paciente, deve ser discutido, né? Anestesia peridural, anestesia RAC, associada à anestesia geral, nos ajuda a, depois do pós-operatório, utilizar menos opioide para controle de dor. Isso é bom, porque o intestino com opioide, ele demora mais a sair do processo do ilho metabólico. Então, via de acesso, se eu vou fazer laparotomia, se eu vou fazer laparoscopia, onde eu vou fazer essas incisões, por onde eu vou tirar a peça. Incisão é importante também aqui, onde eu vou nas cirurgias de pele, se eu tiver que depois planejar uma linfadenectomia, principalmente melanoma, né, sarcomas, se eu tiver já planejado a reconstrução, para eu não chegar lá, tirar de qualquer jeito a lesão e depois ir um monte de pedaços extras que muitas vezes não são identificados e aparece lá no meu anátomo patológico números, fragmentos de tecido assim assado. E não tiramos a peça por inteiro, né? Então, reconstrução, cuidados pós-operatórios, quantos dias, o paciente às vezes pergunta quantos dias ele vai ficar internado, eu costumo dizer, olha, o primeiro dia o senhor vai ficar calmo, mais quieto, segundo dia eu vou pegar no pé para o senhor andar, sair da cama, isso se for tudo normal. Se ele estiver na UTI, a gente vai na UTI e vai explicar para ele o que está acontecendo, né? E também terapias adicionais, temos que ter conhecimento de terapias adicionais. Se a minha cirurgia veio margem negativa, se a minha cirurgia recidivou, o que mais eu posso fazer? Se eu tirei o câncer de cólon e veio linfonodos positivos, qual é a minha terapia adicional? Então, a associação da linfadenectomia, né, que a extensão da ressecção também, o tanto que eu preciso tirar, se eu vou associar a linfadenectomia ou não, e o tamanho dessa linfadenectomia.
E aqui um exemplo aqui de pesquisas de câncer que mostram remédios, terapias específicas por conta de conhecimento de aspectos moleculares e genéticos de alguns tipos de câncer, certo? Então, em alguns momentos, o patologista, ele vai ser o meu aliado. Se ele receber um papel escrito assim, nódulo cerebral, e for pedido imunohistoquímica para ele, é diferente de ele receber um papel escrito nódulo cerebral numa paciente que se encontra com também uma massa na mama ulcerada, também com dores ósseas, e que existe chance de ser câncer de mama. Então, aquela peça ali, talvez ele iria testar alguns painéis e deixaria de lado os testes de mama. Não testaria hormônio, não testaria se é HER, e às vezes a gente descobre um tumor que pode ser, que tem um aumento de sobrevida, tratado com uma terapia molecular mais específica, certo? Então, isso aqui só para ilustrar como o papel da neoadjuvância e da terapia perioperatória, que é fazer químio, operar, fazer químio tudo antes, operar, fazer químio, operar e fazer químio depois. Quando entrou aqui a radioterapia no cross, quando a gente está falando de junção esofágica, isso não é uma aula de câncer gástrico, eu só quero mostrar para vocês como a associação das coisas, como a associação dos conhecimentos podem beneficiar, como ao longo dos anos nós saímos de um tratamento que era de uma forma e passamos para um tratamento de muito maior qualidade, de muito maior taxa de sobrevida e menor toxicidade, muitas vezes, por conta de associações, por conta de conversar, que é a outra parede. É a parede do oncologista clínico conversando com o oncologista cirurgião e com o radioterapeuta para decidir o que nós vamos fazer primeiro. Certo? Então, aqui um exemplo no câncer gástrico, por exemplo, a gente sabe que quando a gente olha só esse tipo que expressa instabilidade microsatélite, foi primeiro lançado o esquema FLOT, que mostrou que todo mundo respondia muito bem à neoadjuvância e virou uma febre neoadjuvância na quimioterapia para câncer gástrico. Mas nesses subtipos que tinham a instabilidade microsatélite, o prognóstico era pior, respondia pior, era como se eu estivesse demorando mais a operar o paciente. Então, são coisas que muitas vezes a gente não entende completamente, mas que a gente sabe que muitas vezes não é a mesma doença exatamente. Um câncer gástrico encontrado numa mesma localidade, no meio do corpo gástrico, ela pode ser tão heterogênea dessa forma que molecularmente, como ela pode ser tão heterogênea de uma forma esporádica, que é a maioria, de uma forma familiar ou hereditária, ou uma suscetibilidade genética, né, que são formas que estão em estudo, né? Suscetibilidade genética seria a síndrome do câncer gástrico hereditário, que eu já citei um pouquinho antes para vocês. Então, as margens livres, saber se a minha margem ficou negativa, se a margem foi microscopicamente comprometida. Margem comprometida só é aceita em algumas situações. Quando você tem no fígado ali, logo raspando, logo ao lado da adventícia de um vaso, e esse é um R1 vascular.
Já o R1 parenquimatoso, se não é adventista de um vaso, se ficou célula microscópica no parênquima, esse R1 microscópico é como se fosse um R2. E o R1 vascular é como se fosse um R0. Outros tipos, por exemplo, tumores neuroendócrinos funcionantes. Tem muitas metástases, mas você pode fazer uma citorredução para reduzir o que está sendo produzido. Vamos supor uma síndrome carcinoide, né? Então, cirurgias citorredutoras pode ser possível. Você não vai conseguir tirar o tumor inteiro, você tira uma parte, você diminui o tamanho da lesão e vem margens microscópicas comprometidas. Isso não cura o paciente, mas tem papel dentro do que a gente fala sobre cirurgia, tanto na paliativo quanto nos tratamentos combinados. Às vezes eu faço uma cirurgia que vem a microscopia comprometida, mas eu complemento meu tratamento com uma terapia sistêmica que acaba de minar aquelas células microscópicas que ficaram, ou às vezes uma radioterapia também, dependendo do local, ou ablações, técnicas ablativas, né? O ideal sempre é buscar pela margem R0. Reconstruções, cuidados, isso aí eu já falei. Outra coisa que eu queria falar, no preparo pré-operatório, se eu vou fazer uma hepatectomia, eu preciso de um exame que me diga se o fígado que vai ficar é suficiente. Então, eu preciso ter o conhecimento também de tudo que faz parte dos exames que são necessários para o planejamento. A cirurgia pode ficar perfeita, eu posso tirar o fígado, o fígado que era enorme, e não sobrar nada de fígado, e esse paciente morrer no dia seguinte por insuficiência hepática fulminante. Então, eu preciso de saber antes o que eu vou tirar, o que eu vou deixar, se é compatível com a vida e se existem coisas que eu posso fazer para melhorar isso. Se eu posso fazer uma ligadura de veia porta, se eu posso fazer uma embolização portal, se eu posso fazer uma embolização portal e de veia hepática, né? Algumas coisas que a gente... Cirurgia em 2 tempos, né? Então, algumas coisas que podem nos ajudar. Então, só para terminar, aquele velho não tocar, o que a cirurgia oncológica é aquela cirurgia que você não pega no tumor, que é aquela cirurgia que você tira a peça por inteiro. Então, eu vou exemplificar aqui um pouquinho o que é evitar a violação do tumor e dos planos naturais também, né? Usar a energia com cautela. Aqui é um exemplo aqui que a gente levantou todo o aumento da frente, levantou aqui, é o mesocólon direito, nós estamos fazendo a colectomia direita. Então, a gente vem aqui nesse plano e vocês vão ver que quase não tem sangramento, porque nós estamos entrando em planos embriológicos. Aí, embriológicos, por que eu estou aqui no R5 pensando em embriologia? Sim, porque faz parte do conhecimento. Tudo em relação ao órgão que eu vou estudar e que eu vou operar, eu preciso saber. Existe um espaço embriológico com camadas em que me permite separar e que leva a essa fácil difusão na peça, e isso tem significado oncológico também. Porque essas células também, elas, ao se dissiparem, elas se dissipam também pelos planos naturais, né? Muitas vezes pelos planos naturais, pelos planos de contiguidade, né? Como, por exemplo, um tumor grudado na parede.
pela via hematogênica, né, quando só fazem metástases da distância, e quando pela via linfonodal. Então, a gente tem que conhecer ali o que a gente está trabalhando, o que a gente vai encontrar, que lugar que eu estou aí, né? Para quem nunca viu, não está nem imaginando, né? Mas a gente está ali trabalhando em cima do fígado, em cima do rim, deixando a face de gerota para baixo, porque não é o intuito levar embora o rim. E também a gente vai trabalhar ali do lado dos vasos, na raiz dos vasos. A gente vai fazer a ligadura aqui, levando todo esse tecido gorduroso que contém linfonodos. E aí as ligaduras sempre, aqui pulei uma ligadura bonitinha, que eu não queria ter pulado. Então, a gente limpa o vaso. E aí, depois, esqueletiza. Então, não é aquela cirurgia que é sempre uma nhaca que se abre e tem um brocotoma e a cirurgia inteira é um brocotoma, não é isso. Pode ser que tenha um brocotoma, mas parte da cirurgia é identificar as estruturas mais nobres, identificar as estruturas onde possa ocorrer a disseminação, né? E aí aqui a gente liga veia, liga artéria, aqui a veia e a artéria iliocólica direita, iliocólica, e mais acima a gente vai acabar ligando também a veia cólica, né? E fazer toda essa separação aí, tá vendo? O fígado fica lá, te levanta a peça e vê que os planos foram respeitados. Então, considerando essa cirurgia aqui, ó, foi considerando cirurgia aberta, então a via de incisão diferente, a outra foi via de incisão laparoscópica. Essa cirurgia aberta, considerando sincronicidade e síndrome genética. Esse é um paciente que tinha HNPCC, que é aquela síndrome de múltiplos tumores não polipóides. Então, você vê que a gente tenta aqui evitar o contato, aqui o seco já está distendido, mas a gente se protege o campo com compressas, usa o mínimo da energia bipolar, pega as estruturas com bastante cautela para evitar evitar qualquer lesão desnecessária. Então, aqui, ó, nós estamos aqui, a cabeça do paciente está para cá, isso aqui é um afastador que nos ajuda aqui a ver o fígado, a vesícula biliar está aqui. Eu estou aspirando a veia cava, que a gente já fez a manobra de Kocher, já puxou do duodeno, e aqui o Daniel estava operando comigo, ele estava fazendo a linfadenectomia da estação ali. Aqui, ó, ele já estava vindo aqui atrás da 14, que a veia mesentérica já estava visualizada aqui no nosso, a gente já tinha, a veia renal já estava aqui para baixo, já estava indo aqui atrás da veia mesentérica e da exposição da artéria mesentérica. Então, todas as nossas exposições, vocês veem que não sangram, nós estamos trabalhando em cima da veia cava. Mas aqui nós estamos trabalhando em cima de artéria hepática e veia porta e tirando o linfonodo. Esse tecido aqui precisa sair, precisa esqueletizar, porque aqui é foco de recidiva. Pode ser foco de recidiva, tá? Ainda numa cirurgia de Whipple. Então, esse aqui foi um outro caso, um caso de câncer de vesícula biliar. Então, a gente vê no vídeo
quando começa tudo assim, né? Uma maçaroca, mas depois que a gente termina, a anatomia nossa a gente tem que ter certeza da anatomia do que foi deixada. A peça que foi tirada, o que a gente marca. Então, aqui um produto de gastrectomia. Então, a gente abre a peça, olha, compara às vezes com a endoscopia que foi feita, vê aqui que a margem foi suficiente em relação a essa lesão aqui, mas a gente pode ver também que é um pregueado totalmente anormal e pode se tratar de uma rinite plástica, tá? Então, aqui como que ficou? Cotododenal grampeado, as artérias, artéria hepática, gástrica esquerda, tudo bem ligado na origem, e aquela gordurinha em cima que veio a porta, transição para a veia esplênica, tudo isso aqui bem dissecado e não ficou linfonodo para trás, linfadenectomia D2. Então, esse aqui é o exame patológico daquele paciente lá, que eu costumo escrever, eu costumo fornecer informações. Lesão mal delimitada, paciente fez quimioterapia com flote, operou agora com aspecto de doença regional, sem carcinomatose visível, ressecção distal no bulbo, proximal no esôfago. Às vezes a gente faz marcação para não ter certeza, para ter certeza, ou passa tinta, ou dá ponto para marcar. E aí veio o anel de Sinete, que é aquele pobremente coesivo, que é justamente aquele que a gente não, muitas vezes acha, querendo voltar, às vezes a gente acha que é só aqui o tumor, mas o tumor é pobremente coesivo. Outras áreas aqui que procurarem também haveria tumor. Então, ele é um padrão difuso, tá? Invadindo serosa, T4A, com vários linfonodos comprometidos. Então, um paciente que tem um prognóstico pior, né, do que se ele tivesse respondido bem à quimioterapia. Todas as peças nossas a gente abre, separa, sabe que não pode a peça cheia de conteúdo com formol. O formol tem que entrar dentro da peça, não pode operar sexta e o laboratório pegar só no domingo, só na segunda, um frasco desse tamanho ou um saco desse tamanho com o intestino feito uma colectomia total, o intestino inteiro cheio de fezes, porque quando abrir vai encontrar necrose de toda a parede, a gente vai perder, às vezes, pólipos, outros pólipos menores. O tumor geralmente não perde, mas às vezes perde outros pólipos, perde diagnóstico de uma doença polipose familiar ou de um HNPCC, porque não tratou direitinho de expor, às vezes não se contam exatamente, não ficam bem contados os linfonodos porque teve preguiça, né? Então, cuidado com a peça, retração das margens, aqui o esôfago, quando a gente tira a peça e larga ela lá, a tendência dela é contrair e me dá uma falsa margem positiva. Então, assim que tirar a peça, a gente fixa aqui o esôfago, o final do esôfago, e fixa aqui início do bulbo duodenal, para a gente não ficar, aqui eu fixei, mostrei o piloro também, para a gente não ficar na dúvida se teve margem comprometida, informar isso ao patologista, né? Claro, explicar para ele o que é esse negócio azul, o que é esse negócio verdinho, né? E explicar, esse aqui foi um caso de uma tumoração no ângulo hepático do cólon, com infiltração antropilórica duodenal, sem clivagem com a primeira e a segunda porção duodenal. Então, a gente viu que a possibilidade de cirurgia R0 multivisceral em bloco e propusemos isso. Então, nós tiramos o cólon direito junto com uma cirurgia de duodeno-pancreatectomia. Nós fizemos uma GDP nesse paciente,
mais a colectomia direita. Como estava muito ruim, a paciente, claro, cirurgia demorada, a gente optou por deixar a paciente em ostomia, ficou em Miculix, e depois foi feita a reconstrução adiante. Primeiro ela foi para químio, depois fez a reconstrução adiante. Então, lá, identificado produto de gastroduodenopancreatectomia mais colectomia direita, em monobloco. Tá? A gente pula muito essa parte da macroscopia, mas isso é importante para nós cirurgiões oncológicos. Em monobloco, tumor principal, úlcero vegetante, infiltrando o duodeno, infiltrando o estômago, entendeu? Infiltrando o cólon direito. Então, isso para a gente é importante. É importante o relatório imunistoquímico. Esse caso veio a alta probabilidade de síndrome de Lynch. Então, precisamos conversar com os familiares sobre possibilidade de indicação de exames genéticos. Isso aqui foi um caso de Whipple, que a gente tira aqui o tumor, tá gordinho, mas fica com vontade de apertar, mas não aperta. Quando tira a peça, a gente tem o jeito certo, a gente tem o local certo para cortar, a gente abre sempre na via antimesentérica, a gente faz essa incisão antimesentérica, aí a gente enxerga o tumor, claro, fora do paciente, né? Aqui um aspecto pré-reconstrução de cabeça de pâncreas, importante a gente saber, né, dessa localização, aspectos anatômicos. Então, por isso eu digo que é tão importante focar, né, a gente focar mais naquilo que a gente faz. E esse aqui foi um caso de sarcoma, um sarcoma grande, que a reconstrução, só para mostrar para vocês, a reconstrução foi o meu maior desafio, que eu pensei bastante, desenhei bastante, colocamos tela, fechamos o diafragma e no final a cicatriz ficou uma cicatriz hipertrófica, mas a paciente não tem queixas em relação a isso e nem perdeu peso. É possível fazer até amputação de reto via minimamente invasiva, isso é questão de disponibilidade de material, de equipe, de boa vontade também, e de escolher o paciente. A princípio, a gente escolheu os pacientes que são mais simples. Nesse caso, eu fiz um retalho também, local. Então, às vezes a gente tem cirurgias paliativas. Essa daqui foi um caso que chegou já com uma faceite necrosante do psoas. Todo isso aqui é ao lado do psoas, que tá necrosado, teve que tirar o rim, que também já estava necrosado, e tinha um trombo tumoral aqui na veia gonadal, já na entrada da veia cava. Então, a gente fez uma cavectomia pequena aí, mas já sabendo que essa paciente era um paciente que iria para cuidados paliativos. Então, assim, alguns outros contextos que eu já vou me ater aqui, contextos piores ainda, né? Coloquei aqui um contexto muito ruim de uma paciente que já tinha sido operada várias vezes e ficou com peritoneostomia, ninguém queria mexer, e no final, a paciente, apesar de ter um tumor maligno que recidivou, ela teve um tempo de sobrevida com menor sofrimento. E esse aqui é um contexto pior ainda, o paciente não conseguia sentar, o paciente tinha odor, então a gente fez a amputação de reto, rodamos um retalho do reto abdominal e cobrimos, isso aqui é a pele do abdômen, cobrimos aqui, o paciente não fez deiscência, foi para casa, caminhou um tempo, viveu um tempo com um pouco menos de dor, se não me engano foram 5 ou 6 meses, mas com menos dor e com melhor convívio social do que ele estava antes.
alguns casos de não se operar, que volta lá parte do conhecimento, tumor desmoide. Então, estudos novos, congressos, né? Estou aqui no congresso no Rio, então nos congressos a gente vê muitos relatos de casos, pacientes que diminuem e controlam por algum tempo tumor desmoide volumoso. E as complicações que a gente tem que saber lidar, tem que conhecer todo o material que a gente tem disponível e o que a gente não tem disponível, porque se a gente não cuidar, a gente pode ter que reoperar um caso assim que não tinha mais o que fazer aqui nesse paciente, coitado. Voltava sempre todo mundo dando ponto na sonda e só piorando só a área de dermatite. Reconhecer a ostomia necrosou, reconhecer, vamos reabordar, né? Reconhecer deu dermatite, dá para passar só uma coisinha, ótimo, mas aqui não, aqui é pior. Conhecer os drenos que a gente vai usar, conhecer os tipos de sondas, saber que a gente tem que tentar fazer tudo para não tardar o paciente na sua recuperação pós-operatória, principalmente se é esperada alguma terapia complementar, se eu preciso da quimioterapia logo para esse paciente. Certo? Alguns dos meus de frases aqui eu já passei na aula que eu dei no ano passado, né? Eu acho importante frisar que a gente tem que dialogar com os pacientes e com seus entes e evitar a falsa ideia de que a história começa ou termina com câncer, né? A gente precisa ser humano, a gente precisa aprender a comunicar, se a gente não nasceu com essa facilidade, a gente tem que ler, tem que fazer curso, tem muitos ruídos de comunicação que a gente pode evitar. A gente precisa aprender a ouvir nossos pacientes, né, para criar essa relação médico-paciente. Então, tem estudos que mostram que a maioria dos pacientes entram no consultório e saem achando que não foram ouvidos adequadamente. E estudos que mostram que até 75% dos pacientes mais jovens, se tivessem feito se eles tivessem tido noção e pudessem ter participado da tomada de decisão em alguma coisa, em até 75% eles teriam falado sobre suas preferências no tratamento. Então, esse sentimento de desinformação a gente pode evitar, né? A gente pode... esse é um estudo que mostra que a aquisição de habilidade pode ocorrer na comunicação, e isso eu espero, porque essa é uma parede forte para o paciente, né? E eu acho que a tendência da evolução da cirurgia é isso, a gente vai melhorar cirurgias menos invasivas, melhores exames, avanços técnicos, cuidados transoperatórios e pós-operatórios que não tem como fazer sozinho, não tem como um super cirurgião operar, ficar lá o tempo inteiro na UTI, depois ficar lá o tempo inteiro vigiando o paciente do lado do leito. A gente precisa entender a importância da outra parede que protege o paciente, que é a parede da relação médico e equipe multidisciplinar, certo? Tanto médico e outros médicos, quanto médico, nutricionista, médico, enfermeiro, médico, psicólogo, né, em tudo. E individualização do tratamento, integração do tratamento, robótica que está vindo aí, imagem guiada, acho que muita coisa vai melhorar, mas os princípios não vão mudar, que é conhecimento do que você está fazendo, relação médico-paciente e relação equipe. Ok? Obrigada, era isso que eu tinha para dizer. Professora, mas que aula top, maravilhoso. Nossa, amei. Obrigada aí pela atenção, pelo ensinamento, esclarecimento, foi tudo bem claro. Nossa, amei a aula.
Nossa, eu também, assim, fiquei encantada. Eu gostei muito de ver a abordagem dela nas cirurgias, assim. Nossa, obrigada mesmo, assim, professor, porque a gente às vezes não tem esse contato na faculdade. Obrigada mesmo, foi perfeita a aula. Gostei do início, tudo. Foi bem claro, bem explicado. Nossa, gostei muito, muito, muito. Estou encantada com a aula. Então, ver vocês aqui. Alguma pergunta? Alguma inquietação? Alguém que viu algum caso semelhante? Professora Jordana? Sim. Sabemos que a cirurgia oncológica hoje é um dos principais tratamentos para o câncer, né? Então, é uma dúvida. A operação, então, hoje, ela pode ser o tratamento principal para quase todos os cânceres, dependendo do estágio, do tumor, da saúde do paciente? Isso, a gente viu naquele estudo ali que em 70% dos tumores, se diagnosticados em estágios iniciais, a cirurgia ela é a principal arma de tratamento. Por exemplo, um nódulo na mama, um nódulo bem pequeno na mama, a maior parte deles pode ser tratado apenas com cirurgia. Um pequeno nódulo no cólon sigmoide, a maior parte deles pode ser tratado apenas com cirurgia. Ou, às vezes, se for menor ainda, pode ser tratado até por tratamento endoscópico. Então, a cirurgia, ela não é autossuficiente, ela é mais suficiente no tratamento muito precoce, mas não é o que a gente vê hoje. Então, hoje a gente tem que fazer amizade, a gente tem que ler a revista da oncologia clínica, o cirurgião tem que ler, e o radioterapeuta tem que ler a revista do cirurgião, e vice-versa, tem que conversar juntos, ver os relatos de casos, ver os estudos, os ensaios randomizados, porque é o que a gente chama de terapia multimodal, né? Até que venha aquilo que talvez seja o top, a cereja do bolo, que eu acho que em alguns anos a gente vai ter para muitos tumores, com o desenvolvimento da genômica e dos aspectos genéticos, a gente vai ter terapias-alvo, que vão ser medicamentos que vão agir apenas nas células doentes, né? E não vão causar, porque a quimioterapia é um remédio tóxico para todas as células. É como se você jogasse um veneno e esperasse que morresse só os bichos, mas que ficasse viva a natureza. Então, quanto mais a gente desenvolve terapia molecular, terapia gênica, mais a gente seleciona qual é a célula boa que eu quero que fique, qual é a célula má que eu quero que seja destruída. E as terapias-alvo, eu, como cirurgiã, estou aqui dizendo que eu acho que, com o passar dos anos, a necessidade de realização de cirurgias para doenças avançadas vai diminuir com o aumento de terapias-alvo. Certo? Obrigada. De nada. Mais alguém tem alguma pergunta? Vamos aproveitar, doutora Jordana. Bom, parece que, doutora Jordana, que as perguntas que não são essas. Quero agradecer a sua participação. Por mais uma vez estar participando com a gente. Muito obrigado. Tá?